Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde para todos nós. Que Jesus nos abençoe nas reflexões que faremos em conjunto nesta tarde, aproveitando também esse clima de festa pelo aniversário aí da casa, das atividades que aqui têm sido realizadas. Nós agradecemos pelo convite e, enfim, pela oportunidade que se pôde concretizar de aqui estarmos nesta casa, atendendo a esse convite que nos foi feito e também participando desse momento de fraternidade, de comunhão, deixando os nossos votos de muitos anos mais de trabalho, de serviço, de estudo, de esclarecimento e consolo dos corações e das consciências que certamente têm sido realizados aí ao longo de todos esses anos. É uma casa para nós, mesmo não a conhecendo antes, já muito especial. Aqui temos um amigo muito querido que frequenta essa casa, essas atividades, que infelizmente não pôde estar aqui hoje conosco, que é o nosso querido Moacir, mas já fizemos aqui muitos outros amigos, já tivemos a oportunidade de reencontrar pessoas conhecidas, de conhecer a novas e esperamos retribuir o carinho que nos tem sido ofertado na forma de reflexões, de inspirações que possam ser úteis a cada um de vocês. A mente de Saulo, em jornada para Damasco, encontrava-se turbilhonada. Era tomado por um caos interno. Refletia e refletia, pensava e pensava sobre tudo o que havia vivido naqueles meses, naqueles últimos dias, e não conseguia ainda encontrar uma resposta que pudesse lhe acerenar o íntimo. Sua mente se apresentava mais escaldante que aquele próprio deserto pelo qual trafegava, quando então foi surpreendido por uma experiência que o marcaria de maneira indelével. Assim também a história do cristianismo. Bem próximo já da cidade de Damasco, das portas de Damasco, ele vê de repente uma luz que se faz mais luminosa, mais grandiosa que o próprio sol. E de repente, do seio dessa luz, percebe que ali se destacava uma figura, uma pessoa, um espírito, e que essa pessoa era justamente aquele a quem ele perseguia na forma dos seus seguidores, ou na pessoa dos seus seguidores. Saulo de Tarso encontrava-se diante do Cristo, e num átimo de segundo, sua mente é projetada há um sem número de reflexões e de conclusões a partir daquele encontro. Tudo aquilo que ele perseguia antes, dali por diante ele passaria a seguir. Tudo antes que ele seguia, dali por diante ele deixaria de seguir. Suas perspectivas, seu roteiro, sua vida se alterariam por completo, claro, passando pela própria alteração ou transformação dele próprio, integralmente, à luz daquele encontro e daquilo que desdobraria-se daquele encontro. E enquanto refletia sobre as escolhas que havia feito até ali, que o haviam inclusive levado até aquele local e aquele encontro, ele também sentia tomar o seu coração, ao apoderar-se de si, uma angústia ou um arrependimento em decorrência das escolhas equivocadas, já que agora aquele Cristo se afirmava como sendo a verdade. Tudo aquilo que ele havia desprezado, tudo aquilo que ele havia se proposto a destruir, se mostrava, se patenteava agora diante do seu olhar deslumbrado, se mostrava como sendo a mais pura verdade. E mais do que isso, que amor era aquele que se propunha deixar as esferas sublimadas, os altiplanos, para vir em busca dele, a ovelha desviada. O perseguidor até ali cruel, tão inclemente, que encontrava tamanho gesto de misericórdia. Tudo isso se processando dentro daquela alma em milésimos de segundo, em instantes, todo um processo de reflexão a preparar transformação. Mas o que mais nos interessa desse encontro, e que é então o nosso ponto de partida para a conversa nessa tarde,
é justamente aquilo que ele ouve do Cristo quando se encontrava nesse estado de luta interna. Esse arrependimento misturado à dor do remorso, esse anseio por renovar-se, por buscar novos horizontes, mas, de certo modo, ainda algo que o prendia, aquele pretérito do qual queria se libertar. Diante de tudo aquilo, dessa luta interna que ali se processava, ele ouve, então, a afirmação imortal de Jesus, que ganhará um profundo sentido na vida de cada um de nós. Não recalcitres contra os aguilhões. Isso na versão que nos foi trazida por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Na versão do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, está lá registrado por Lucas, o seu discípulo fiel. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Frase imortal de Jesus, a nos projetar a uma reflexão e a uma compreensão fundamentais em torno do modus operandi do Cristo em nossas vidas. Do Cristo e daqueles que para Ele trabalham junto de nós, auxiliando-nos em nossos processos de evolução. Uma vez ouvindo aquela frase, Saulo então compreendeu. Algo dentro dele como que se encaixou. E Emmanuel faz questão de frisar isso para nós. Saulo, enfim, compreendeu. Desde aquele primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte à meditação em torno daqueles novos ensinamentos. O Cristo o havia chamado por todos os meios e de todos os modos. O Cristo, desde aquele primeiro encontro na casa do caminho, quando ele pôde ouvir o verbo inflamado e sublime de Estevão, inflamado de amor, sublime pela luz que dele transparecia, desde aquele primeiro encontro, Saulo agora compreendia que forças profundas, aliadas às circunstâncias, o compeliam à meditação em torno daqueles novos ensinamentos, que, num primeiro impacto, o haviam realmente impressionado. A gente percebe isso pela descrição de Emmanuel. Ao ouvir a pregação de Estevão, Saulo sente-se impactado por aquilo. Mas o orgulho, ainda falar muito alto, o fez, de certo modo, abafar aquele impacto, aquele assombro que tomou conta de seu coração ante aquele verbo, ante aquele exemplo, e ele foi tentando lutar contra aquele impacto, lutar contra aquela influência, mas ali, enfim, cedia e compreendia que eram forças muito poderosas as que o compeliam à reflexão em torno de tudo aquilo que havia visto, ouvido e mesmo de tudo aquilo que havia acontecido desde então. Então, será essa cena, digamos assim, ou esse cenário que tomaremos por base ou por pano de fundo para a nossa conversa nessa tarde. Buscaremos entender o que Saulo ali compreendeu em torno daqueles aguilhões mencionados por Jesus. Buscaremos entender como Cristo vem operando, ou tem operado em nossas vidas, sem que muitas vezes saibamos de fato perceber ou notar. Precisamos, e esse é um dos nossos objetivos com o estudo, com a reflexão à luz do Espiritismo, abrindo-nos os canais de interpretação da vida, de sensibilidade, de percepção daquilo que acontece ao nosso redor, precisamos nos abrir para entendermos melhor como se dá essa interação do Cristo, dos seus mensageiros, com o nosso destino, com a nossa vida, muitas das vezes por meio desses aguilhões. Partimos daí então para compreender a própria finalidade da vida, ou da encarnação mais propriamente, dentro da conceituação espírita. O que é uma encarnação quando temos por perspectiva a imortalidade ou a eternidade, senão um simples relâmpago, um sopro na eternidade. A própria definição que os Espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos, um relâmpago na eternidade, é a encarnação.
Ainda assim, embora muito curta, embora muito rápida do ponto de vista material, quando se considera a eternidade, é algo de extremo valor para o espírito. Quantos planos, quantos projetos, quanto tempo de preparação, quantos laços, quantos vínculos são cuidadosamente elaborados, preparados no mundo espiritual para que uma encarnação nesta terra possa se consolidar. Desde o planejamento do núcleo familiar, os espíritos que estarão ali reunidos, até os estudos que do lado de lá são feitos, como aprendemos pela doutrina espírita, estudos preparatórios, o planejamento, digamos, de um mapa das experiências pelas quais passaremos, em que ali estão discriminadas, ali estão estabelecidas as principais experiências, as mais desafiadoras, não tudo, porque também não vivemos dentro de um plano de determinismo absoluto, há que se considerar o livre-arbítrio, mas as grandes e as mais fundamentais experiências ali estão planeadas ou planejadas, como a gente vai depreendendo a partir das perspectivas que o Espiritismo vai nos trazendo. Então, quando a gente consegue entender esses bastidores de uma encarnação, a gente consegue entender o potencial que cada encarnação tem para cada espírito que volta ao mundo. O investimento de amor e de misericórdia, não porque o mereçamos, mas por acréscimo mesmo de misericórdia, que nos ofertam um novo corpo, uma nova família, uma nova configuração ali, né, desse núcleo familiar, novas experiências, novas oportunidades, novos conhecimentos, os quais facearemos aqui no mundo, tudo isso ofertado a título de amor e de misericórdia, para que o espírito, então, possa definir o que fará do seu livre-arbítrio, no adequado ou não aproveitamento da experiência que lhe foi proposta. Então, se voltamos à matéria, com todas as lutas que a matéria nos propõe, com todas as vicissitudes que ela nos apresenta, voltamos, digamos assim, secundados por forças de muito amor e de muita misericórdia. Há muita esperança envolvida em cada encarnação, tanto da parte do espírito reencarnante, como da parte daqueles que o têm tutelado, daqueles que o têm amparado, vida afora, vida aqui no sentido mais amplo, trajetória espiritual do ser. Isso é uma encarnação, um projeto de muito amor. Alguns anos, simplesmente, quando consideramos, tendo por perspectiva a eternidade, mas que podem representar para o espírito, se forem bem aproveitados esses anos, um grande avanço em termos de valores espirituais, em termos de aquisição, de paz, de felicidade. Sendo assim, entendida a encarnação como esse projeto divino, secundado por muitas mãos, por muitos corações entrelaçados, logo nós vamos depreendendo também que aqui estamos não de férias, digamos assim, não para gozar, aqui estamos para operar, para realizar. E quando falamos operar e realizar, não estamos falando tanto daquilo que fazemos lá fora de nós, em termos de realizações no mundo, sejam elas as de natureza profissional, sejam elas mesmas as realizações que temos no âmbito da casa espírita ou do movimento espírita. Todas essas realizações têm a sua razão de ser, são parte inerente do processo. Mas quando falamos de realização, de operação, falamos principalmente de algo que o espírito tem a efetuar dentro de si, não esquecendo que nós somos a nossa principal obra. Nós somos a nossa principal obra, porque quis Deus, segundo as palavras do próprio Espírito de verdade, que fôssemos os artífices da nossa imortalidade. Então comparemos aí com o trabalho de um artesão, aquele que vai fazer ali o vaso, o oleiro, que vai produzir às vezes obras-primas, ou que vai realizar uma estátua, por exemplo, um quadro, uma pintura. É o trabalho do artífice produzindo algo aqui no mundo, que um dia será consumido. Agora, a obra do Espírito em si, modelar o seu sentimento, trabalhar a si próprio no engrandecimento das suas virtudes, da sua sabedoria, iluminar-se
Eis a grande obra que nos está proposta. E eis o grande fim, a grande finalidade de cada encarnação. Aproveitarmos a conjuntura de circunstâncias, de experiências que a encarnação irá nos proporcionar para nos engrandecermos em virtude e em sabedoria, ou em progresso intelectual, progresso moral, como nos diria Allan Kardec. Por isso Cristo, lá no livro Boa Nova, diria a Hanan, o sumo sacerdote que o indaga a respeito da sua missão, dos seus trabalhos no mundo: sacerdote, nenhum mármore mais puro e mais formoso existe que o do sentimento, e nenhum cinzel será superior ao da boa vontade. O sacerdote que havia exaltado as obras, as construções, as glórias de Roma, de Atenas, ou mesmo ali de Israel, com o templo lá majestoso, Jesus volta-se para ele e com essas palavras como que diz: tudo isso do pó veio e ao pó retornará. Mas a obra no coração, o engrandecimento e a iluminação do coração, bem como da mente, do intelecto, que se abre para o infinito e para a grandeza da obra de nosso Pai, eis a obra-prima que temos a realizar. Nosso principal motivo, nosso principal objetivo em retornando para este mundo. Então, ao virmos para cá, qualquer espírito já de mediana consciência veio com isso bem entranhado em si. A experiência na matéria é algo marcado pelas lutas, pelas vicissitudes, em que nos compete estarmos bem despertos, bem atentos para o aproveitamento das oportunidades que nos serão conferidas. Volto para a experiência material com a consciência de que lá terei compromissos com Jesus, a traduzir compromissos com a nossa própria consciência, compromissos de melhoria, de resgate, de renovação. Assim aportamos nesse mundo. Acontece que, em chegando aqui, muitas vezes aquilo que trazíamos na mente e no coração bem vivo vai ficando em segundo plano, vai como que sendo abafado por outros interesses, por outras buscas, por outros atavismos que trazemos do pretérito que nos fazem então recapitular experiências há muito já vividas, muitas vezes já recapituladas. Temos, ao longo das encarnações, em muitas oportunidades, caminhado em círculos, a repetirmos as mesmas experiências para encontrarmos as mesmas ou até mais dolorosas lágrimas em torno dos mesmos tropeços. Então, como que aqueles ideais, aquele projeto de melhoria, de renovação que estava bem vivo em nós, bem desperto em nós, como que vai ficando adormecido, como que vai ficando em um segundo plano, vai sendo preterido para que busquemos então antigas ilusões que nos levarão aos mesmos resultados. Essa é uma visão panorâmica que o Espiritismo vai nos apresentar acerca da vida aqui na matéria. É o caso, é a condição de muitos espíritos encarnados. Estamos pelejando por deixar o círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual, como nos diz Emmanuel, em que nos comprometemos do lado de lá, participamos de toda a preparação, aqui aportamos repletos de esperança e de ideais de melhoria, mas com o andar da vida material, a sua rotina, os seus chamamentos, as tentações e distrações, vamos aos poucos colocando aquilo nas últimas posições de importância em nossa jornada. E aí entramos de novo dentro daquele mesmo círculo vicioso. Tudo isso que nós trouxemos aqui, o Cristo o traz de maneira simbólica no Evangelho. Há uma passagem que gosto muito, pelo simbolismo que ela transmite, em que ele chega para os discípulos e diz assim: passemos a outra margem. Como sabemos, Jesus majoritariamente atuou ali no entorno do Mar da Galileia ou do Lago de Genezaré. Então ele chega para os discípulos e os convida a entrarem no barco para que passassem a outra margem. Começam então a navegar. Em determinado momento, Jesus adormece na polpa do barco. Os discípulos seguem ali navegando e então surge no horizonte uma tempestade.
Quando a tempestade se anuncia no horizonte, os discípulos, então aflitos, correm até Jesus na popa do barco e o despertam. A cena poderia ser simplesmente uma descrição de algo que se deu com eles lá nas tantas viagens, travessias que fizeram por aquele mar. Mas ela tem uma conotação mais profunda, mais ampla. Se pensamos na vida composta agora por esses dois planos fundamentais, o plano material e o plano espiritual. Vir à matéria não será senão fazer essa travessia mais uma vez. O elemento da água, no contexto do Evangelho, das Escrituras, muitas vezes será utilizado para representar a matéria em si, com as suas naturais oscilações. O próprio Kardec vai falar sobre isso no capítulo 4 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz essa comparação, recorrendo, por exemplo, àquela fala também do Evangelho, nascer da água e nascer do Espírito. Ao falar nascer da água, Jesus está tratando do retorno ao corpo. Somente entrará no reino de Deus para que a gente possa ver o reino de Deus é preciso nascer da água. Agora, para entrar no reino de Deus, diz Jesus, é preciso nascer da água e do Espírito. Então ele faz ali a distinção entre encarnar e encarnar renovando-se. Nascer da água por si somente não necessariamente nos leva a um novo patamar de vida, não nos transforma. Agora, nascer da água e do Espírito, de fato, nos transforma. De modo que a água ali, ela tem essa conotação, essa representação da vida na matéria. Então, o convite de Jesus agora, ele ganha uma outra dimensão. Imaginemos nós no mundo espiritual, depois de alguns anos de estarmos lá, nos preparando, estudando, conversando com aqueles espíritos que estarão junto de nós nesta encarnação, familiares, amigos, companheiros de casa espírita, todos lá, planejando, preparando, estudando. De repente, a espiritualidade que atua junto de nós em nome do Cristo se aproxima e diz: chegou a hora de fazermos mais uma vez a travessia. Tomemos novamente o barco e passemos a outra margem. Então, esse convite de Jesus não é senão um símbolo do retorno do Espírito à matéria para mais uma travessia. Adentramos então no barco, o veículo, o instrumento que nos permite fazer essa travessia, que é o nosso corpo. Recebemos então esse veículo, adentramos e começamos a nossa jornada. O Espírito, logo após voltar para a matéria, com tudo aquilo ainda muito fresco dentro de si, chega com o Cristo bem desperto, digamos, no barco da sua existência. O Espírito prestes a reencarnar, ou ali logo após a encarnação, o Cristo ainda está desperto. Mas à medida em que a jornada vai se dando, a travessia vai avançando, o Cristo vai ficando lá na popa do barco e de repente adormece. É até estranho, né? Como assim Jesus adormecer em serviço? É um símbolo, mais uma vez. Jesus jamais adormeceria numa hora grave e de desafio. Ali é a representação do Cristo em nós, isto é, dos nossos compromissos para com Ele, dos projetos que nós fizemos lá, dos sims que nós dissemos a essa ou aquela experiência que nós trazíamos de lá. Tudo isso está ali representado naquele Cristo que de repente vai sendo relegado à popa da nossa embarcação e vai entrando nesse estado de adormecimento. É o que nós fazemos muitas vezes, em muitas encarnações, com os nossos compromissos com Jesus. E então, o que acontece? Tempestade no horizonte. Com que finalidade? Finalidade despertadora. O Cristo, relegado à popa, ou seja, lá ao fundinho do barco da nossa existência, de repente é chamado à frente para nos auxiliar, para nos ajudar a desbravarmos o mar das experiências, das dores necessárias. De modo que aquela tempestade da passagem, ela casa muito bem com o tema que nós vamos conversar hoje, esses aguilhões, porque ela representa justamente esses aguilhões que vão surgindo na trajetória do ser, justamente para lembrá-lo o que o trouxe de volta à experiência material. Justamente para despertá-lo quanto ao aproveitamento devido da experiência material
com todo o quadro de experiências, de lutas até, de dores que ela nos apresenta. Então a tempestade ali é o símbolo daquilo que chega em nossa vida com uma finalidade, com um propósito despertador. Com o propósito de nos fazer repensar caminhos, escolhas, metas, valores, prioridades. E é esse o contexto dessa passagem em torno dos aguilhões, que Saulo ali pôde perceber quais eram os seus e que agora nós trazemos, cada um de nós, para a nossa vida. A buscarmos essa devida compreensão de certas experiências pelas quais vamos passando e que a priori nos parecem apenas incômodos ou experiências das quais gostaríamos simplesmente de nos afastar, mas que com mais maturidade, com mais compreensão, vamos percebendo ser justamente esse aguilhão ou esses aguilhões de que precisamos para que não nos esqueçamos do que nos trouxe de volta à matéria. Então esse é o quadro que nós queríamos montar, estruturar para a nossa reflexão nessa tarde. A vida, a encarnação, embora breve do ponto de vista espiritual, ela é de extremo valor para cada um de nós, com tudo aquilo que ela nos trouxer. Voltamos do mundo espiritual com esses ideais, com a presença do Cristo em nossa embarcação, em nossa consciência, em nosso coração, na forma dos anseios de melhoria, dos compromissos assumidos, dos sims que foram dados ao Evangelho e a Jesus. Mas é muito comum, é corriqueiro mesmo, que à medida que a vida passa, o espírito se deixe adormecer, embalado por outras ilusões, por outros arrastamentos, entrando num estado de sono da alma, embora pareça muitas vezes bem ativo do ponto de vista do mundo, do ponto de vista material. Porque aqui é preciso, façamos essa distinção. Movimento, realização, conquista no mundo não necessariamente indica despertamento, progresso, avanço. Emmanuel mesmo diria que para o mundo superior, para a espiritualidade que nos acompanha, muitas vezes, quando a criatura considera estar no ápice da sua jornada, das suas realizações, para o alto, ela não está senão estagnada a contemplar ilusões. Então, quantas criaturas movendo mundos e fundos na sua encarnação, realizando, conquistando e tudo mais, mas que em espírito estarão dormindo o mesmo sono de ilusão de há muitas existências. O oposto também vale. Às vezes teremos criaturas que estarão ali retidas a uma experiência difícil, a um dever do qual não conseguem se afastar, a uma enfermidade que lhes prive até mesmo da movimentação. Então ela parece ali meio que presa, meio que estagnada, meio que amarrada, mas às vezes em espírito ela está avançando a largos passos em termos de evolução. Porque não dá para analisar se um espírito está desperto ou dormindo só por aquilo que ele apresenta de natureza exterior. É preciso analisar o teor das suas buscas. Queres conhecer um homem? Pergunta aquilo que ele busca. Indaga ele sobre as suas metas. Queres conhecer uma criatura? Pergunte a ela sobre os horizontes que ela almeja. E então poderás notar melhor que tipo de movimento ela faz. Se caminha somente conforme o mundo, caminhando, movendo, conquistando, ajuntando, mas às vezes parada, ou se ela realmente já avança os passos do Espírito, jornada dentro do seu coração nos processos de renovação. Então esse é o cenário, a estrutura em que nos encontramos. E nesse contexto em que muitas vezes nos adormecemos ou nos deixamos adormecer, justamente por saberem o valor de cada encarnação, de cada oportunidade que aqui temos, a espiritualidade vai recorrer a certos aguilhões despertadores. A espiritualidade vai mobilizar recursos para nos chamar de volta a nós próprios, aos ideais e às finalidades que nos trouxeram até aqui, aos compromissos assumidos. Esses aguilhões surgirão das mais diversas formas, atendendo às necessidades de cada espírito,
mas é preciso saibamos reconhecê-los, para não procedermos como alguém que recalcitra contra os seus aguilhões. Ao invés de tomá-los como elementos de despertamento, se revolta ainda mais, fazendo-se por isso mesmo credor de aguilhões, digamos, um pouco mais enérgicos nos caminhos da vida. Esse é o contexto em que nós nos encontramos, trajetória afora. Muitas vezes adormecidos, mas pela misericórdia do alto sendo despertados por esses aguilhões que passaremos a identificar. E para nos alimentar aqui as reflexões em torno disso, vamos recorrer a uma mensagem do nosso querido benfeitor Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 150, intitulada justamente Aguilhões. O Emmanuel vai comentar o versículo que aqui já citamos, Atos 9:5, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né, a fala de Jesus lá para Paulo, e ele vai dizer assim: o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões, de outro modo não enxergaríamos a porta redentora. Então a gente vem à matéria, somos apresentados, então, a inúmeras portas por meio das quais podemos passar pela experiência na matéria, mas é preciso aprendermos a escolher dentre as tantas possibilidades aquela que nos convém. Como diria o próprio Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. São inúmeras as portas que a vida nos apresenta, mas muitas delas, se dão entrada fácil, a saída não se poderia dizer o mesmo. Ao passo que com Jesus, ou a porta que o Cristo nos abre, se a entrada é difícil, a saída depois é indescritível. O que ela prepara, aquilo que ela nos abre, é indescritível. Então estamos aqui para aprender a discernir, buscamos o estudo, buscamos servir, para criar mais sensibilidade, mais lucidez, a fim de sabermos identificar essa porta redentora. Mas envoltos pelos vícios que ainda trazemos, orgulho, vaidade, egoísmo, interesse pessoal, que são aquelas mesmas escamas que foram depois removidas dos olhos de Saulo, às vezes temos dificuldade em enxergar. A matéria como que nos impõe uma certa névoa, dificultando-nos a visão. E é nesse contexto, portanto, que vão surgir os aguilhões, ajudando-nos a ver a porta redentora, a enxergar com mais clareza aquela porta que antes eu queria evitar, porque envolta lá naquela névoa, naquela incompreensão, mas que agora a luz meridiana da verdade e do amor me parece a porta mais propícia. Então, nesse contexto surgem os aguilhões para que aprendamos a enxergar, para que saiamos desse estado de torpor, de cegueira espiritual em que muitas vezes nos colocamos. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito de ilusão. Então a criatura voltou para o mundo, para a experiência material, está repleta de possibilidades de engrandecimento de si mesma, mas persegue ainda aquilo que apenas a satisfaz imediatamente, de maneira imediatista, sem edificá-la para a imortalidade. Permanece, portanto, dormindo nesse leito da ilusão. Até tem um outro comentário do Emmanuel muito interessante, quando ele fala daquele momento no Evangelho em que os discípulos, no Jardim das Oliveiras, acompanhando a Jesus, eles acabam adormecendo. E Jesus volta-se para Pedro e diz, nem por uma hora pudestes velar comigo. E é muito interessante o comentário de Emmanuel, porque ele compara essa uma hora sobre a qual Jesus faz referência como sendo a nossa encarnação. Ante a eternidade, a encarnação é uma hora. E Jesus a todos nos indaga, nem por uma hora você conseguiu ou tem conseguido permanecer acordado, desperto? Porque se nós almejamos o abraço definitivo, a comunhão definitiva com o Mestre para a imortalidade, como não nos dispormos, não nos prepararmos para estar junto dele, despertos com ele, por uma encarnação? Né? A primeira meta é estar
ou sermos fiéis a Ele por uma encarnação, para depois pensarmos na eternidade. Então, nem por uma hora pudestes velar comigo? Pudestes deixar de lado esse sono da ilusão? Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Então, bendita a misericórdia divina, bendita a sabedoria divina que assim estabeleceu o funcionamento da vida. Não estamos sós, não estamos ao desamparo. Quando não conseguimos por nós próprios despertar, fazer as devidas escolhas, o alto mobiliza os seus mensageiros, aqueles corações que já lhes são mais fiéis, para então nos levar a determinadas experiências, nos propor determinados acontecimentos, para que despertemos o quanto antes, sem perder tanto tempo, sem perder mais uma encarnação, toda uma preparação que foi estabelecida. Aí o simbolismo lá da tempestade que nós vimos na passagem citada. Assim, certas experiências que vão então surgindo em nosso horizonte de vida, como se deu com Saulo. E é natural ou é interessante a gente meditar sobre as gradações, digamos assim, desses chamamentos ou desses estímulos, né? Porque primeiro Jesus o chamou com uma pregação, com uma preleção bela, tocante, inspiradora de Estevão. Mas ainda assim ele se fez duro, recalcitrou ante aquele primeiro aguilhão. E então a vida vai propondo outros aguilhões, geralmente mais desafiadores. Porque a misericórdia começa sempre pelos convites mais amenos, pelo chamamento ao despertar mais suave. Mas se recalcitramos, se nos endurecemos, se o orgulho ainda nos fecha o sentimento, se por conta disso ainda nos mantemos resistentes à renovação, à mudança de rota, então a vida vai acionando aguilhões um pouco mais enérgicos no seu modo de se expressar. É o que Emmanuel vai descrever de maneira muito interessante no prefácio do livro Falando à Terra. Ali ele diz assim, é que o despertar varia ao infinito. A gazela abre os olhos ao canto do pássaro. A pedra, no entanto, apenas a explosões de dinamite. Se a gente analisar a nossa vida, veremos que essa é uma grande verdade. Antes dos chamamentos mais dolorosos para o despertar, sempre identificaremos chamamentos mais suaves, convites mais amenos. Então, às vezes a criatura está caminhando, a vida dela se resume à busca material, à edificação de coisas, de obras, de realizações, de conquistas do mundo. Não há qualquer olhar para a transcendência. O coração ainda não despertou para essa vida além dos sentidos, além do que é prazer imediato, sensorial. A criatura está dentro dessa cegueira, dessa visão assim tão estreita de mundo. Aí, de repente, um dia ela conversa com alguém e esse alguém fala de espiritualidade. Aí, de repente, alguém dá um presente para ela, um livro que fala de espiritualidade. E ela vai deixando. Ela ouviu aquele conselho, aquela conversa, achou interessante, mas deixou na polpa do barco. Ela viu o livro lá, achou o título interessante, Depois da Morte, né? Caminho, Verdade e Vida, interessante, mas deixou na prateleira. Vamos assistir uma palestra, abre um vídeo lá no YouTube que mandaram para ela no WhatsApp. Ela acha interessante, ouve 5 minutos, mas deixa para depois. E assim foram se multiplicando os chamamentos, primeiro aguilhões bem suaves, né? Como uma penazinha que o Senhor, uma cócegazinha que o Senhor faz em nossa vida. Mas se a pena não foi conseguindo, se o canto do pássaro não foi suficiente para o despertar, daqui a pouco começam a surgir os espinhos. Daqui a pouco começa a surgir a dinamite, a depender da natureza de dureza do espírito. Daqui a pouco parte alguém querido. E toda a vida daquela criatura se desestrutura. Por exemplo, um filho. Ela tudo preparava materialmente para aquele filho, sua vida se resumia a isso. De repente o filho parte. Aí ela chegou ao aguilhão mais doloroso.
mas ainda assim útil. Abençoado se ela souber aproveitar, porque quantos corações assim não aportaram numa casa espírita, assim não chegaram lá junto a Chico Xavier para ouvir falar dessas realidades de além, ou foram buscar outras denominações religiosas, tradições espirituais, a partir desses aguilhões mais dolorosos, e ali compreenderam que a vida é mais do que aquilo que podiam tocar, que a vida é mais do que aquilo que perseguiam, que o seu ente amado não desapareceu simplesmente, pelo contrário, um reencontro há de se dar, e até que ele se dê, preparemos-nos, portanto, sirvamos a outros corações, espelhemos esse ente amado nos corações ao nosso redor para então servi-los, para assim podermos encontrá-lo em um outro patamar de alegria e de compreensão da vida. Então a misericórdia em nossas vidas assim opera, sabendo do imenso valor de tudo que está sendo vivido, de tudo que foi planejado, ela vai mobilizando recursos, experiências, acontecimentos, encontros que visam nos despertar, começando dos mais amenos e mais suaves, chegando às vezes aos mais dolorosos, para que a criatura, enfim, caia em si e reajuste a sua rota. Para que se reavive dentro dela aquilo que, quando ela aqui aportou, estava bem vivo, os ideais, os compromissos, mas que ao longo da travessia foi sendo relegado a segundo ou ao último plano. A espiritualidade não dorme nesse trabalho de estar sempre tentando chamar a criatura ao aproveitamento do tempo que ainda tem, para não deixar muito para depois, para não se complicar ainda mais. Então, é o que o nosso querido Emmanuel está nos dizendo aqui. Sabendo, desse valor da encarnação, de como Deus cerca a criatura de imensas bênçãos, de incontáveis bênçãos, a espiritualidade ou os mensageiros da providência promovem recursos para que se verifique o despertar. A própria vida, na sua essência, dentro das leis sábias e justas que Deus estabeleceu, ela já tem isso inerente aos processos de funcionamento da lei divina. Me recordo de uma fala do próprio apóstolo Paulo, agora em O Livro dos Espíritos, na questão de número 1009. Ali, Paulo traz uma mensagem muito interessante, ela é uma espécie de síntese assim, de todo o processo evolutivo, desde o início da caminhada até a culminância, o objetivo primordial. Em determinado momento ele fala assim, o que é o pecado, o desvio, a queda moral? É a alma que, por um falso movimento, afasta-se do objetivo da criação, que diz ele nascer o culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo Cristo. Então, o objetivo da nossa caminhada, o objetivo de todos os recursos que nós recebemos, do corpo, às posses, à família, às convivências, aos conhecimentos, é cada vez mais cultuar o que é bom e o que é belo. A começar pela obra-prima, que somos nós mesmos. Irradiar cada vez mais de nós o que é bom e o que é belo. Mas, muitas vezes, nós entramos por essas sendas de desvio, de afastamento, que é o que ele define lá como sendo pecado. Originalmente, a palavra pecado, do hebraico ratá, significa simplesmente desvio do alvo. E ele fala, então, de um mecanismo que a própria lei divina tem para fazer-nos reconsiderar a direção percorrida. Uma espécie de sistema de controle, para quem é da engenharia, um sistema de controle que a própria lei divina tem para convidar o espírito a retificar os seus caminhos. Surgem, então, as dores, surgem as angústias, a amargura, que diz lá Paulo no Livro dos Espíritos, são como que aguilhões que estimulam a alma pela amargura a dobrar-se sobre si mesma e a buscar, então, o porto de salvação. Ou seja, nessa travessia em que estamos, o barco havia se desviado por completo. De repente surge a tempestade, aquele horizonte sombrio, despertamos o Cristo em nós, retificamos a direção e estamos de volta a caminhar em busca do porto, a fazer a travessia em busca do porto. Essa é a natureza dos aguilhões, essa é a natureza das experiências dolorosas que vamos vivendo, com finalidade despertadora e retificadora de caminhos. Isso nos faz lembrar de uma outra mensagem
que está no livro Contos e Apólogos, capítulo de número 6. O título é bem elucidativo e vem ao encontro do que nós estamos conversando aqui. A mensagem se chama O Bendito Aguilhão. E ali o irmão X, Humberto de Campos, conta o caso de algo que se deu no contexto ali dos discípulos com Jesus. Certa feita o mestre estava lá na casinha de Simão Pedro, pregando sobre as belezas do Evangelho. Então falando da grandiosidade da vida, de qual era a proposta da Boa Nova, de todo o trabalho que teriam a implementar ao longo do tempo, e pintando aquelas cenas, aqueles cenários os mais belos e tudo mais. E em determinado momento, Simão volta-se para Jesus e fala: olha, mestre, a sua palavra é sempre uma expressão assim da verdade, É sempre muito belo isso que você nos descreve, isso que você nos apresenta. No entanto, você não considera, você não acha, mestre, que essas enfermidades desses que aqui nos ouvem não são verdadeiros flagelos? Será que a gente não poderia, assim, curar a todos? Porque então, estando todos curados, com essa questão resolvida, poderiam voltar a mente, o coração de maneira mais intensiva aí para essa sua mensagem, para a Boa Nova e tudo mais. Aí Filipe vem em auxílio a Pedro, também corroborando aquela ideia, outros dos discípulos, dos circunstantes que ali estavam, e Jesus ouve a todos, espera a serenidade se restabelecer no ambiente e diz: pois bem, então amanhã a gente vai fazer isso, protestar. Antes da pregação, nós vamos curar a todos que vierem aqui. E assim se deu. No outro dia, Jesus, juntamente com os discípulos, começaram a receber um enfermo atrás do outro. Passadas algumas horas, já eram mais de 100 enfermos curados, as mais diferentes enfermidades. Depois da cura, Simão então avisava a cada um deles: olha, fica aí que depois vai ter uma belíssima preleção sobre o Evangelho, sobre a Boa Nova, a mensagem de Jesus, sobre a imortalidade, que é a nossa herança, a nossa destinação e tal. Cada um daqueles enfermos foi encontrando ali uma justificativa, um motivo para ali não ficar. Chegavam abatidos, desamparados, recompunham aquela alegria mais para uma euforia e dali saíam sem muitas vezes até mesmo agradecer. Como naquela passagem dos 10 rancenianos que foram curados, somente um retornou para agradecer. De modo que, ao final de algumas horas, depois de muitas curas, no momento aprazado da preleção, lá estavam somente Jesus e os discípulos. Nenhum daqueles corações havia ficado para alcançar horizontes mais amplos. E aí Pedro ficou sem jeito, ficou ali amuado com aquela proposta, aquela sugestão que ele havia trazido. E Jesus então falou: Pedro, analisa a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer, ajudando-o a esclarecê-lo para as questões da vida mais alta. Não nos esqueçamos disso, da finalidade despertadora desses aguilhões, seja a enfermidade física, seja um revés financeiro, seja a partida de alguém, ou seja, essas experiências dolorosas, porque Jesus conclui mais adiante na mensagem dizendo: não fossem esses aguilhões, não fosse o bendito aguilhão da enfermidade, ou poderíamos expandir para outras formas de dores, não fosse isso, seria quase impossível, Pedro, tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Ou seja, imaginemos um coração que está completamente imerso na materialidade. Imaginemos o coração que vive única e exclusivamente para si e para os seus interesses. Aquele que julga razoável, julga válido passar por cima de qualquer outra pessoa, de qualquer consciência, de qualquer escrúpulo para poder conseguir aquilo que ele imagina. Como uma criatura dessa virá a despertar, senão auxiliada por esse tipo de aguilhões? Então aliviemos a dor tanto quanto nos seja possível, Pedro. Mas não nos esqueçamos de que ela surge na vida de cada criatura com uma finalidade: fazê-la repensar aquilo que tem buscado, aquilo que tem cultivado,
fazê-la expandir a sua mente, o seu pensamento para além simplesmente do aqui e do agora, do corpo, da personalidade que é. Enxergar-se como espírito, vislumbrar a imortalidade, descobrir alegrias mais perenes e mais duradouras do que a do gozo material, imediato, descobrir a alegria de servir, o contentamento de amar sem esperar retorno, de fazer-se um instrumento do mais alto. Em geral, é na companhia da dor, desses aguilhões despertadores, que nós vamos chegando a compreender isso, compreender realmente a vida. Por isso, no livro Boa Nova, quando Jesus está conversando ali com Levi antes do Sermão do Monte, e ele fala então dos aflitos bem-aventurados, que eram aqueles que justamente pelos aguilhões começavam a despertar para outras buscas maiores, mais transcendentes. Jesus, em determinado momento, fala assim para Levi: o leito de dor, a exclusão das facilidades na vida, a incompreensão dos seres mais amados, as chagas, as cicatrizes, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Luzes que Deus acende na noite sombria do sono da alma em que nos encontrávamos, naquele estado de sonambulismo, de torpor, de ilusão. A dor às vezes chega, muitas das vezes chega, se a soubermos entender e acolher, se não recalcitrarmos, complicando-nos ainda mais ou fazendo-nos credores de dores ainda maiores, ela chega como uma luz que se acende naquela noite escura, em que de fato, ou em que a partir daí passamos de fato a ver a vida tal qual ela é, seus propósitos, as suas metas, os seus horizontes. Então é isso que o Emmanuel está descrevendo aqui para nós acerca daqueles aguilhões que Saulo teve, mas que cada um de nós terá e poderá identificar numa análise profunda de si para consigo. Paremos, meditemos, analisemos a nossa vida nos últimos anos. Vejamos que o Cristo nos tem chamado, como fez com Saulo, por todos os meios e de todos os modos. Que os convites suaves e amenos, o canto dos pássaros, têm se manifestado tantas vezes em nossa trajetória, mas que a eles temos nos feito surdos. Temos feito ouvidos moucos. E então vão surgindo outros aguilhões, mais similares lá à dinamite, que desperta a rocha. Por isso Emmanuel continua aqui dizendo, essa aqui eu já falei. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. Então, todos os tipos de incitamentos, de aguilhões que possamos conceber. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando em seja bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Analisa a tua vida. Olha os últimos 10 anos da sua trajetória. Situa, identifica, enumera os teus aguilhões. E não te voltes contra eles. Pode ser aquela convivência difícil, que tem pedido muito de ti. Pode ser a enfermidade que o visitou. Pode ter sido a partida de um coração que o levou àquele baque. Pode ter sido um revés financeiro, enfim. Cada um saberá analisar em seu coração o teor dessas mensagens, desses convites que chegaram. Agora, a isso nos abramos. Peçamos a Jesus nos dê a devida humildade, o devido discernimento para entender a finalidade daquilo em nossa vida. Não deixemos o orgulho falar mais alto, as escamas nos cegarem mais uma vez. Porque o recalcitrar aqui não é senão expressão de rebeldia. E como nos diz Emmanuel, rebeldia é o orgulho impondo cegueira ao coração. É o orgulho que nos faz ver apenas obstáculos onde temos recursos abençoados de despertamento e progresso. É o orgulho que nos faz considerar que a vida é assim tão sofrida, que o sofrimento é assim tão incontornável, quando, se abríssemos os olhos, veríamos tantos mais recursos, ou recursos tão mais amplos de misericórdia a suprirem as nossas necessidades, se não nos deixássemos cegar assim pelo orgulho. Então, analisa a tua vida,
situa, enumera, reflete sobre os teus aguilhões e não te voltes contra eles. Saulo ali fez, naqueles segundos do encontro, uma análise de todos aqueles acontecimentos desde o encontro com Estevão. Percebeu como os aguilhões foram se tornando cada vez mais enérgicos no chamamento, no despertamento. E quando encontrava-se ali naquela luta, naquele combate interior, ainda tentando resistir de alguma maneira, o Senhor lhe põe a mão aos ombros e diz: não recalcitres contra os aguilhões. Por que trocar a vida nova que te chama, com os sacrifícios que fazem parte, por esse antigo modo de ser que já não mais corresponde aos seus anseios? Por que trocar a alegria, a esperança e a fé que estão sempre vivas e acesas no coração que persevera, no coração que se faz humilde, disposto a aprender com a dor? Por que trocar isso pela revolta, pelo orgulho que tanto nos consomem, que tanto nos prejudicam, nos adoecem, corpo e espírito? Sintamos também Jesus, nos dias mais difíceis, a tocar em nossos ombros e a nos dizer no âmago da alma: não tornes a recalcitrar, não resista aos aguilhões que te chamam a uma vida maior. És mais do que tens sido, tens potenciais enormes, por que deixá-los adormecidos? Por que não florescer? Por que não frutificar? Por que não fazer como a semente que vence toda a restrição da cova e busca o sol? Porque a dor da semente é o parto da vida. Assim também as nossas dores são o parto de um novo ser, a gestação do que estamos destinados a ser. Abramos, portanto, a isso, como Saulo fez. E que mudança tão bela se produziu. Que resultado tão luminoso ao coração que se deixa levar pelo Cristo. Passando por dificuldades, mas sentindo-o vivo, a ampará-lo ao seu lado. Que transformações belas não nos estão reservadas. O que de alegrias, de novas esperanças, de novas realizações e horizontes não nos estão reservados se soubermos acolher os nossos aguilhões sem recalcitrar. Então é assim que a vida é vista do mais alto, onde muitas vezes para as criaturas terrenas se encontra um motivo de lamento ou de lágrimas apenas. Para o alto está ali um marco definitivo, um momento muito importante, porque despertador para aquela criatura. Recordo-me de uma outra mensagem de Emmanuel em que ele comenta um versículo de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Quando Paulo, falando à comunidade de Corinto, que era uma comunidade muito cara ao seu coração, ele diz assim: mas agora folgo, no sentido de me comprazo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Fostes contristados segundo Deus. Parece difícil, umas palavras estranhas, contristados, etc. O que Paulo quer dizer com isso? Na carta anterior, a primeira carta aos Coríntios, ele foi um pouco enérgico com o pessoal lá de Corinto, porque eles estavam lá abraçando algumas ilusões, alguns desvios, então ele foi um pouco mais duro. E aí o pessoal de Corinto sentiu o choque, ficaram meio tristes assim, ficaram meio abalados. E Paulo, então, na segunda carta diz: mas agora que eu estou achando bom mesmo. Eu não estou achando bom que vocês ficaram tristes, mas eu estou achando bom pela natureza da tristeza que vocês estão sentindo. Porque não é uma tristeza de quem não soube satisfazer ou não pôde satisfazer um capricho e então se revolta e fica triste. Não, a natureza da tristeza de vocês é diferente, é uma tristeza que nasce da consciência. Vocês entenderam o erro, a tristeza então é o resultado de, poxa, a gente estava fazendo errado, a gente estava seguindo caminhos equivocados, vamos agora buscar outros caminhos. Então, por isso que ele fala: fostes contristados para arrependimento, fostes contristados segundo Deus. Então, a tristeza que gera renovação. Eu estou vivendo uma experiência, estou seguindo por um caminho, de repente vem a desilusão, vem a frustração. Mas ao invés daquela tristeza se converter numa estagnação, numa revolta, ela se torna uma abertura de horizontes. Puxa, não era por ali mesmo, não era aquele caminho, não era aquela postura. Pois bem, o Emmanuel vai comentar isso no livro Vinha de Luz, capítulo 153. E ele vai dizer assim:
Muitas das vezes, aquilo que no mundo é tomado por infortúnio ou derrota, em verdade são providências salvadoras do Todo-Compassivo. Porque não fosse aquilo, você chegaria até o fim da travessia, com a ilusão de que algo fez, de que engrandeceu-se, de que conquistou, para descobrir como um náufrago que tudo deixou para trás na passagem para outra vida. Mas se você, mesmo que dolorosamente, desperta antes, há tempo de retificar. Então, por isso que para o alto, muitas das vezes, o que parece infortúnio, derrota, não é senão a possibilidade de renovação. Providências salvadoras do alto mobilizadas pelos Espíritos que atuam em nome do Criador. E ele diz assim, muitas das vezes, enquanto as criaturas terrenas choram, os seus amigos da esfera superior se alegram, como o pomicultor que descansasse tranquilo depois de podar adequadamente a árvore. Muitas das vezes, ao contraste, lágrimas nos lares terrestres, ao passo que temos júbilos nos lares celestiais, daqueles espíritos que nos acompanham há séculos e que não comprazem-se com o nosso sofrimento, com as nossas lágrimas, mas com a possibilidade renovadora que surge dessas experiências. A enfermidade visitou aquele lar, o revés visitou aquele lar, a decepção visitou aquele coração. As lágrimas ali estão, mas são lágrimas que fertilizam, são lágrimas que purificam, são lágrimas que lavam os olhos, livrando-os ou libertando-os das escamas que não a faziam ver ou que o impediam de ver a vida tal qual ela é. Então, achei muito interessante esse comentário de Emmanuel, em que ele apresenta esses contrastes. Do ponto de vista terreno, onde muitas vezes existem lágrimas neste plano, do lado de lá, existe um contentamento. Enfim, ele chegou agora a um choque que o trouxe de volta a si, como no caso do filho pródigo da parábola. Enfim, ele chegou agora a um despertar, ainda que por essas vias. Mas pensemos no que se prepara daqui por diante. Então, cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando em seja bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Então, o que se deu com ele, em verdade, é parte do programa da própria vida, da lei divina estabelecida com tamanha sabedoria pelo Criador. Aqui estamos de passagem, é fato, mas não de uma passagem a turismo. Aqui estamos de passagem, mas para trabalho, para realização, com muitos ideais e compromissos previamente assumidos. E se nos encontramos assim às voltas com certas lutas, com certas dores, meditemos no que elas querem nos avisar, nas mensagens, no despertamento a que nos convidam. Saibamos nos colocar humildemente diante dessas experiências para reconhecer que o alto não nos deixaria simplesmente desperdiçar uma encarnação sem pelo menos nos ofertar alguns ou muitos avisos. Recordemos o que foi dito ou que Paulo lá pôde perceber. O Cristo o havia chamado por todos os meios e de todos os modos. E Paulo não era um privilegiado ante a lei divina ou o amor do Cristo. Assim também nós, o Cristo nos tem buscado chamar por todos os meios e de todos os modos. Bendigamos assim os nossos aguilhões. De preferência, saibamos ouvir os chamamentos mais suaves, mais amenos. Como diria o próprio Paulo, procura vir antes do inverno. Mas se não soubermos, se até que não temos sabido chegar ou ir antes do inverno, quando ele surgir, saibamos entender que ali ele está cumprindo uma função deveras importante em nossa trajetória e que depois dele há sempre uma primavera. A todos nós desejamos uma excelente jornada sob essa inspiração de Jesus e que não lhes falte o discernimento desse discernimento que a doutrina nos confere de maneira tão lúcida e tão ampla, que não lhes falte discernimento para identificar a maneira pela qual o alto tem buscado te chamar para aquilo que te trouxe de volta a este mundo. Lembremos, não haverá realização verdadeira, não haverá felicidade de fato profunda, real e duradoura que não passe
pelos compromissos que foram assumidos e pela expansão, pelo engrandecimento do nosso ser, de todas a nossa principal obra. A todos muita luz, muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.